Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo isso, mas espero que esteja bem. Bom, depois de todo esse contexto sobre as pandemias, a gente chega à nossa pandemia, pandemia atual, a pandemia da Covid-19, Coronavirus Disease 2019. Vamos então estar imersos agora um pouquinho mais numa linha do tempo sobre o que tem acontecido, o que aconteceu até o dia 12 de junho, que é quando foi atualizado pela última vez essa apresentação. Bom, ainda não sabemos o mês, mas provavelmente no final de outubro, meados de novembro de 2019, uma síndrome respiratória semelhante em alguns aspectos com a SARS é reportada na cidade de Wuhan, capital do estado de Hubei, na China. Em 31 de dezembro, a Secretaria de Saúde de Wuhan reporta ao mundo a nova doença, o novo coronavírus é identificado. Então, ali, quase no finalzíssimo do segundo tempo, a Secretaria de Saúde da Municipalidade de Wuhan reporta para o mundo que tem uma síndrome respiratória causada por um novo coronavírus, já com um nível alto de contaminados. Em 1º de janeiro, a OMS já monta um grupo de trabalho para investigar a doença. Então, em menos de um dia, a OMS já se prepara para isso, porque realmente a Secretaria de Saúde de Wuhan já avisou quando ele já tinha um número relativamente alto da doença. Então, as pessoas que tinham viajado, Réveillon, avião e tudo mais, etc., realmente ali a gente não tinha noção do que estava para vir. Em 4 de janeiro, a OMS divulga em suas redes sociais a existência desse surto de uma nova doença na China. Então, já torna oficial que a China está enfrentando uma doença que ela não consegue conter naquele momento. Em 12 de janeiro, a China compartilha com o mundo o código genético sequenciado do novo coronavírus. Então, a China realmente despontou nessa questão de sequenciar e em menos de 2 semanas, o código genético do novo coronavírus já estava disponível para toda a comunidade científica. O que é importante para realizar exames diagnósticos. Em 13 de janeiro, os primeiros casos reportados fora da China são na Tailândia. Em 30 de janeiro, a OMS dá status de emergência de saúde pública de interesse internacional à doença do novo coronavírus. Quando a OMS faz isso, ela está dizendo o seguinte: países do mundo, prestem atenção, tem uma doença aqui na China que está afetando muito a vida dos chineses. Prestem atenção. Ao longo do mês de fevereiro, a gente vê que a OMS ela começa com uma articulação mundial em resposta ao surto da Covid-19, alertando sempre para a maior vítima, os sistemas de saúde. A velocidade alta de contágio, letalidade baixa e a hospitalização moderada marcam a passagem da Covid por vários países. Só que esses aspectos são muito dinâmicos. Em 9 de fevereiro, brasileiros são repatriados, trazidos da China. No dia, entre 9 e dia 13 de fevereiro, acontece no Brasil o reconhecimento de emergência de saúde pública, quando a gente vê que o mundo realmente está vulnerável a esse coronavírus. No dia 15 de fevereiro, a gente tem a primeira morte na Europa. E no dia 25 de fevereiro, a gente tem o primeiro caso aqui no Brasil. Saltando para março, a OMS declara no dia 11 que o Covid-19 é uma pandemia. Isso significa o seguinte: países do mundo, agora o negócio é sério, vocês precisam agir. Causa gatilhos nos ministérios da saúde dos países que acabam sendo mais restritos em receber pessoas, em adotar medidas. Em 13 de março, a Itália se torna o novo epicentro da doença. Isso assustou todo mundo porque a Itália, no início de fevereiro, foi instada a aderir ao esquema de isolamento social que a China implementou em seu país. Mas a Itália simplesmente se negou, falando que a doença não iria afetá-los, e não foi bem assim o que aconteceu.
No dia 13 de março, ocorre o primeiro óbito no Brasil. No dia 17, a China já não tem transmissão local e a Itália já é o maior país em número de mortos. Em 19 de março, o Ministério da Saúde confirma que o Brasil tem transmissão comunitária e, de 24 de março, o presidente da República minimiza a Covid-19 em pronunciamento em cadeia nacional, chamando de gripezinha e resfriadinho a doença que iria matar quase 50 mil brasileiros menos de 3 meses depois. Em 26 de março, os Estados Unidos agora são o novo epicentro da Covid-19. Os Estados Unidos, que também tiveram um comportamento muito relapso, parecido com o da Itália. O presidente Donald Trump teve problemas em aceitar que deveria parar a economia e dar início a uma abordagem de isolamento. No dia 27, proteínas atingidas pelo SARS-CoV-2 apontam para novos tratamentos. Aqui eu já começo a trazer para vocês os avanços científicos que a gente tem junto ao avanço da pandemia. Aqui a gente tem que proteínas que foram estudadas e que foram atingidas pelo SARS-CoV-2, elas podem ser alvos para tratamento. Por exemplo, a gente só sabe que furina, aquela outra protease, o receptor ACE2, a partir desse tipo de estudo. Então, esses estudos são primordiais para dar um panorama bom para a cura da Covid-19. No dia 30 de março, pacientes graves da Covid-19 reagem bem após receberem transfusão de sangue de pessoas recuperadas. Então, a gente vê com uma certa atenção os resultados promissores da transfusão de soro e plasma convalescente entre pessoas que já foram curadas com pessoas em estado grave da Covid-19. 1º de abril, anticorpos de lhamas que se ligam à proteína spike são reportados por pesquisadores. Isso porque a gente, além de estudar vários remédios, a gente também estuda anticorpos monoclonais, que são anticorpos que a gente isola e vai clonando e acaba que usando para a pessoa, quando ela for atingida pela Covid-19, pelo SARS-CoV-2, ela ter anticorpos que sinalizem aquele invasor. Então eles viram que lhamas já tinham reportado esse tipo de comportamento em seus anticorpos. Em 3 de abril, a gente tem uma mudança de paradigma. Pesquisas mostram que o uso de máscaras pode efetivamente proteger e diminuir a propagação da Covid-19. As pessoas viram uma contradição da OMS, só que a intenção da OMS era, vendo que os insumos estavam acabando no mundo todo, que as pessoas não corressem para comprar esses insumos e deixassem os profissionais de saúde, que são os elos mais importantes dessa doença, sem seus equipamentos de proteção. Então as máscaras, elas protegem, mas elas não são tudo. Se a pessoa fica em casa, ela não tem a preocupação de usar máscara. Tem toda essa questão de que, na visão da OMS, ficar em casa, se você puder, é a melhor de todas as formas de prevenção. Mas lembrando que o discurso mudou. Vendo então que existia essa questão da Covid da dispersão ser menor, mudou-se o discurso a promover máscaras caseiras. 5 de abril. Após analisar o código de 68 coronavírus, inclusive o SARS-CoV-2, descobre-se que morcegos ferraduras são repletos deles e poderiam estar prontos para pular para seres humanos há décadas e talvez até mais. Isso foi uma das pesquisas, na verdade, com o intuito de mostrar que o novo coronavírus não é fruto de nenhum experimento de laboratório, e sim um vírus natural que surgiu por meio da seleção natural. A partir desse estudo, a gente teve mais do que certeza absoluta de que o coronavírus era, sim, fruto de seleção natural, um vírus naturalmente surgido
e vindo de morcegos, como, por exemplo, o morcego ferradura. E esse tipo de relação humana não está relacionada, por exemplo, como se muito disse, ao consumo desses animais. Pode estar relacionado simplesmente à existência de animais que, ao entrar em contato com morcego, animais normais do cotidiano, cavalo, cachorro, podem ter transferido isso para o ser humano. Então é impossível dizer a forma que isso aconteceu. Então é melhor que a gente tome cuidado na hora de falar ou pensar ou nos expressar sobre isso, porque a gente pode estar cometendo um grave problema de preconceito e xenofobia com outros povos. 7 de abril a gente tem uma comparação que em diferentes testes de RT-PCR para a Covid-19 que não encontrou grandes diferenças, mostrando que os testes eram sim bem confiáveis. Apenas alguns 3 testes no mundo, um inclusive da Agência Americana de Controle e Prevenção de Doenças, apresentaram diferenças pouco sutis, mas que eram necessários o ajuste porque a possibilidade de darem um falso negativo eram altas. 9 de abril, por essa ninguém esperava. Pacientes recuperados podem não ter anticorpos detectáveis. Esse é um dos grandes medos que ainda assola a comunidade internacional. Porque de nada adianta a gente ter vários testes sorológicos se a gente não produz anticorpos. Eles encontraram uma proporção até alta de pessoas, 2 em cada 10, por exemplo, que não produziram anticorpos mesmo depois de terem sido infectados. É algo a se preocupar. Em 10 de abril, cientistas detalham a estrutura de uma das principais proteínas do SARS-CoV-2, uma protease. Os cientistas vão estudando essas proteínas para entender como elas funcionam na intenção de criar formas de inibir as suas atividades e assim poder controlar e acabar com o desenvolvimento da infecção dentro do organismo. Em 15 de abril, o método padrão de análise genômica, que pode sequenciar dezenas de milhares de amostras de DNA em um dia, foi adaptado para detectar o vírus que causa o coronavírus. Para detectar o vírus que causa o Covid-19. Esse método já é utilizado nos laboratórios de ensino e pesquisa. São feitos assim. Imagine se as pesquisas tivessem uma duração tão longa como essa. Mas é extremamente louvável que tenha surgido um método padrão para analisar o genoma, que os países possam copiar para fazer análises com testes confiáveis em larga escala. Também em 15 de abril, é possível que os casos de Covid-19 surjam após o afrouxamento das medidas atuais de distanciamento social e desencadear novos surtos. É uma pesquisa que mostra que toda vez que um governante vai lá e declara um isolamento social e por pressão ele diminui, ele afrouxa esse distanciamento, uma nova onda surge. Uma nova onda de surtos de Covid-19, alertando sobre o cumprimento correto do distanciamento social. No dia 16 de abril, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta é exonerado pelo presidente devido a discordâncias. Em seu lugar, toma posse o oncologista Nelson Teich. Então é público e notório que o médico Luiz Henrique Mandetta tinha as suas divergências com o presidente da República, principalmente em relação ao distanciamento social, e no dia 16 de abril foi o dia derradeiro para sua demissão e Nelson Teich, um oncologista, foi posto em seu lugar no Ministério da Saúde. No dia 17 de abril, ratos imunizados com fragmentos da proteína Spike do SARS-CoV-2 produziram anticorpos que podem reconhecer o coronavírus e impedir que ele infecte as células. É importante dizer
que ratos não possuem os receptores AC2 que a gente tem. Por isso é tão difícil fazer pesquisa relacionada a coronavírus, porque é necessário que sejam ou macacos ou células humanas compradas, porque os ratos eles não possuem esse receptor. Então, o estudo até fala para tomar um certo cuidado com essa informação, porque é necessário ver se esse tipo de anticorpo teria a mesma reação que dentro de um organismo humano, já que nós somos um tanto diferentes, mas é um resultado promissor, já que nós e os ratos compartilhamos 95%, em torno de 95% de informação genética, por isso eles são organismos modelos. Então é muito importante que se tenha esse tipo de informação. No dia 20 de abril, Hong Kong diminuiu a disseminação do SARS-CoV-2 por meio de uma combinação de vigilância intensa, quarentena daqueles que haviam estado em contato com pessoas infectadas e distanciamento social sem depender das medidas severas usadas em outros lugares. As diferenças culturais entre duas populações, uma no Ocidente e uma no Oriente, tornam bem claro e óbvio que o problema também está no comportamento da população. De nada adianta decretar isolamento social e tudo mais, lockdown, se a população não o segue. Então, Hong Kong mostrou, por meio de uma combinação de medidas não impositivas, mas sim de conscientização, era possível diminuir a disseminação sem que medidas severas de obrigatoriedade fossem tomadas. No dia 22 de abril, macacos imunizados com 3 doses de uma vacina composta de partículas quimicamente inativadas do SARS-CoV-2 apresentaram resultados promissores. Então, as vacinas começam a emergir desde o momento em que a gente descobre qual é o causador. E em 22 de abril a gente já começa a ter alguns resultados promissores utilizando algumas partículas virais. Em 23 de abril, uma cidade italiana foi usada para realizar uma pesquisa e mostrou que 43% dos indivíduos é assintomático. Porém, essa cidade, quase em sua totalidade, foi contaminada. Então, há um debate muito grande sobre essa questão de assintomáticos e não assintomáticos. Uma pesquisa mostra que dia 24 de abril, uma pesquisa mostrou que exames com saliva podem solucionar o problema de faltas de suave no mercado. Eles fizeram testes na qual eles faziam exames com o recolhido de garganta, sem o suave, e da saliva. E viram que a saliva era um meio de fazer os testes muito melhor do que os que visavam a garganta. E suaves, que são aqueles cotonetes grandes e estéreis, eles estão em falta no mercado em todo o mundo. Então, os cientistas também trabalham nesse sentido de tentar encontrar uma opção mais em conta e possível. No dia 27 de abril, um estudo mostra a presença de RNA viral no ar, sugerindo que o SARS-CoV-2 tem o potencial de se espalhar por aerossóis, encontrando RNA até em banheiro dos pacientes. A pesquisa realizada em hospitais sugere que a desinfecção de rotina e melhor ventilação podem ajudar a controlar a propagação do coronavírus. No dia 28 de abril, cientistas desenvolvem um procedimento para detectar RNA viral em swabs sem as soluções elaboradas em falta no mercado, uma técnica apelidada de swab seco sem extração. Então, um desses problemas que todo mundo está enfrentando uma doença causa é a falta de insumos no mercado. Insumos são materiais. Então, nesse caso, os cientistas visaram eliminar algumas partes do protocolo para que o exame fosse feito, mas para que fosse um exame confiável. Então, testaram suave seco, ou seja, o suave passou ali na pessoa, foi colocado em algum lugar sem a solução de conservação e sem a extração de RNA. Então já aí
poupa muito esforço e dinheiro em materiais e insumos que podem fazer falta para situações mais emergentes ou que já estão em falta. No dia 29 de abril, SARS-CoV-2 pode estar explorando a regulação positiva dirigida por interferon do ACE2, específico na espécie humana, para melhorar a infecção. Então, o que isso quer dizer? Em 29 de abril, os cientistas encontraram evidências fortes de que o coronavírus ele sabe muito bem o que acontece quando ele entra dentro do organismo. Ele sabe que o organismo tenta neutralizá-lo. Nessa operação ocorre a produção do interferon e que o interferon aumenta a quantidade de receptores ACE2 nas células. Então, fazendo isso, ele está se aproveitando de uma via regulatória, ou seja, quando o meu interferon aumenta, o meu ACE2 aumenta, para ele também aumentar em número. Então isso é extremamente preocupante no sentido de que é uma reação natural do corpo entrar num processo de inflamação quando é atacado. E se o vírus ele entende, digamos assim, sentido figurado, claro, que isso acontece para se aumentar, é muito perigoso. 30 de abril. As crianças têm a mesma probabilidade que os adultos de serem infectadas com o SARS-CoV-2 após contato próximo com uma pessoa infectada, de acordo com um estudo realizado em Shenzhen, China. Então, esse estudo mostrou que as pessoas que não estão no grupo de pessoas idosas não são imunes. Elas não são pessoas que são esquecidas pelo coronavírus. Pelo contrário, elas têm a mesma chance do que uma pessoa do grupo de idosos. 1º de maio. O SARS-CoV-2 tem uma resposta inflamatória estranha, onde o organismo produz baixos níveis de interferons, reduz a capacidade de uma célula de limitar a replicação viral e a ativação de respostas imunes menos específicas promove uma inflamação generalizada. É isso que eu tinha falado com vocês, de que o coronavírus ele promovia um comportamento muito estranho dentro do corpo de não identificação. O corpo não sabe com o que ele está lidando, ele não sabe o que ele está fazendo. Então é um vírus muito perigoso, porque nessa brincadeira toda, a tempestade de citocinas pode causar um choque séptico. 4 de maio. Imagens detalhadas de uma enzima-chave SARS-CoV-2 em ação fornecem pistas sobre como os medicamentos, incluindo a terapia experimental Remdesivir, atacam o vírus. Esse tipo de experimento ele é primordial, já que ele é uma pesquisa mais direta. Então ele já está testando o famoso Remdesivir para o vírus. Então, atacando o vírus e sabendo como isso acontece, é mais fácil de você saber, quando isso não acontece bem num teste clínico, o que pode ter acontecido. 5 de maio. As medidas radicais extremamente duras tomadas na China podem ser a explicação para a sua recuperação. A China, por ser um regime ditatorial, implementou um sistema de quarentena na qual o cidadão não tem escolha a não ser cumprir. Ou ele fica em casa, ou ele fica em casa. As medidas radicais deram efeito porque justamente a ausência de direitos fundamentais ocasiona com que as pessoas tenham de ficar presas de verdade em casa. E isso é a explicação para a recuperação. Possivelmente é o que chamam de lado negro da democracia, quando as pessoas utilizam dos seus direitos individuais para não agir corretamente. Nesse mesmo dia, o Brasil ultrapassa o número de óbitos da China. Em 6 de maio, o Ministério da Saúde lança programas de testagem em massa em 2 frentes. Confirma Covid-19 e testa Brasil utilizando exames de RT-PCR e sorologia, respectivamente. Lembrando que o primeiro caso no Brasil foi só no dia 25 de fevereiro, mais de 2 meses depois, só que o Brasil foi criar um programa de testagem em massa para a Covid-19. 7 de maio, pesquisadores criam um teste que utiliza um sistema de edição de genes, CRISPR, para detectar o novo coronavírus em 1 hora, sem a necessidade de equipamento especializado ou pessoal treinado.
eles matam vários coelhos com uma cajadada só. Porque o problema do coronavírus em relação ao sistema de saúde está completamente ligado à disponibilidade de pessoal e equipamento especializado, que não é presente em todos os países e nem em todas as unidades hospitalares. Então foi um resultado bem promissor para uma estratégia de testagem em massa. 8 de maio. Quase todo mundo que se recupera do Covid-19 produz anticorpos contra o novo coronavírus, de acordo com um novo estudo com mais de 1.300 pessoas com sintomas da doença. Então esse estudo ele vem para rebater aquele outro que falou que uma grande porcentagem não produzia. Aqui foram quase todos, mas ainda tem porcentagens que não produz. E o estudo não esclarece se, a longo prazo, como essa situação fica. 9 de maio, o Brasil alcança a triste marca de 10 mil vidas perdidas. Em 11 de maio, pessoas que não são brancas têm um risco substancialmente maior de morrer de Covid-19 do que as pessoas brancas. Um estudo mostrou que a diferença étnica estava relacionada com a sobrevivência de pessoas que tinham Covid-19. Mas dentro dessa diferença étnica, existem várias e várias variáveis que aí a gente pode utilizar esse estudo como base para tentar entender o porquê disso acontecer mais em um do que no outro. Em 12 de maio, um pequeno estudo mostra que os organismos registram pelo menos anticorpos contra 11 proteínas do SARS-CoV-2. Então aí você vê que realmente a resposta imunológica ela não é específica e quando ela acontece, ela tenta de todas as formas conseguir esses anticorpos, conseguir a produção desses anticorpos. 13 de maio, os bairros da cidade de Nova York, que eram hotspots de Covid-19 entre março e maio, se correlacionam com os que abrigaram o maior número de passageiros nos últimos 3 meses. Esse artigo mostra que os bairros com maior incidência de Covid-19 eram aqueles em que os moradores utilizavam mais o transporte público e transporte por aplicativos ou táxis para ir aos trabalhos. Eles também explicam que esses bairros eram, em sua maioria, compostos por bairros de pessoas que trabalham em serviços essenciais. Dia 3 de maio, o Brasil se torna o 6º país em número de infectados. Em 14 de maio, uma única pessoa doente que participou de uma prática de coral no estado de Washington, nos Estados Unidos, levou a provável infecção de mais de 50 membros do coral, incluindo 2 que morreram. É uma demonstração de que uma pessoa pode fazer uma disseminação altíssima, muito acima daquilo que se pensava. 15 de maio. Pesquisa mostra que volta de lockdown precisa de cautela. Estudo feito na França, onde a medida pode ter reduzido o surto em 77%, mostra que se eles voltassem naquele instante, poderiam perder todo o esforço e sacrifício feito. Nesse mesmo dia, pesquisadores revelaram resultados de uma pesquisa. Pesquisadores injetaram em 6 macacos rezos uma vacina com proteínas spike do SARS-CoV-2 e mostraram que tinham resultados promissores e que agora permitiam uma pesquisa clínica. 15 de maio, o ministro Nelson Teich pede demissão em decorrência de discordâncias. Desde então, o Brasil não possui um novo ministro, estando assim o Ministério da Saúde há 1 mês sem um comando. O ministério está sendo comandado interinamente pelo general Eduardo Pazuello. Ele não é formado na área da saúde. 18 de maio, cães podem se infectar pelo dono com SARS-CoV-2, mas, apesar disso, nenhum cão ficou visivelmente doente. No dia 19 de maio, apesar de parentes distantes, um anticorpo de um paciente sobrevivente da pandemia de SARS é capaz de reconhecer o SARS-CoV e o SARS-CoV-2. Interessante, já que, até então, isso nunca tinha sido reportado. O presidente americano Donald Trump proíbe a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, também no dia 19 de maio, para que não infectem o povo americano. Em 20 de maio,
Autópsias encontraram o novo coronavírus não apenas nas regiões dos pulmões, mas também em rins e coração, cérebro e outros órgãos. Então, mostrando que a disseminação do vírus acontece muito pelos órgãos. Então, não fica só restrito até a região do pulmão. O Ministério da Saúde divulga protocolo para uso de cloroquina e hidroxicloroquina em casos leves da Covid-19, mesmo sem nenhuma comprovação de eficácia. 21 de maio. Macacos recuperados se tornam protegidos contra a reinfecção, embora não seja claro quanto tempo a proteção dura. Um estudo com 68 pessoas que haviam se recuperado da Covid-19 mostrou que todas haviam gerado grandes quantidades variáveis de anticorpos contra o coronavírus. Então, mais uma pesquisa mostrando que a produção de anticorpos pode ser mais comum, presente na maioria dos casos. 22 de maio. Uma nova vacina é testada em macacos. Esse tipo de vacina induz a produção do vírus ou seus componentes. Isso, por sua vez, estimula o sistema imunológico. Até então, a gente tinha visto uma vacina com a proteína spike e com algumas partículas virais. Essa utiliza o vírus inteiro. 25 de maio. O estudo polêmico da cloroquina é publicado na revista The Lancet. Hoje, os autores têm uma retratação na publicação e foram retirados os estudos da plataforma. É interessante ressaltar que, apesar desse estudo polêmico, o famoso estudo de 96 mil pacientes, ser um estudo falso, um estudo com dados falsos, foi a mesma comunidade científica que foi questionada que o derrubou, por ver que os dados eram sensíveis e que os autores não estavam querendo colaborar. Então, a ciência funciona de uma forma muito simples. Você faz um experimento, de acordo com seus dados, você publica. Se ele for confiável, qualquer pessoa no mundo pode refazer o seu experimento que ele vai dar aquilo. Porque a ciência funciona dessa forma, por meio de comprovações. Sabendo, então, provavelmente que não teria como ser repetido, um dos autores não permitiu o acesso ao banco de dados. Mas também cabe lembrar que esse não é o único estudo mostrando que cloroquina e hidroxicloroquina não tem nenhum tipo de eficácia. Ele só seria mais um no rol de estudos contrários ao uso da hidroxicloroquina. Porque há favoráveis apenas estudos in vitro, bem sensíveis. 26 de maio, novo estudo reforça a possibilidade reduzida de crianças e adolescentes apresentarem sintomas, mas não de carregar o vírus. Isso é importante e foi frisado no artigo, foi que eles podem ser verdadeiros transportes de vírus se não forem tomados os cuidados necessários. 27 de maio. Uma mega dispersão é relatada em Israel, onde apenas cerca de 1 a 10% das pessoas infectadas causaram 80% das novas infecções. Então aí é mostrando o potencial de dispersão que pessoas não organizadas podem causar numa sociedade. 29 de maio. O nariz é a provável porta de entrada para o SARS-CoV-2. Brasil se torna o quinto no mundo com mais vítimas fatais. No dia 30, um dia depois, isso mesmo, o Brasil se torna o quarto no mundo com mais vítimas fatais da Covid-19. Em 1º de junho, teste positivo de Covid-19 não quer dizer se ela é ou não fonte de contágio. É improvável que pessoas com Covid-19 espalhem o novo vírus se mais de 8 dias se passarem desde os sintomas começarem, de acordo com experimentos em células de macaco. Então, esse estudo mostrou que pessoas que apresentam os sintomas têm uma probabilidade menor de transmissão justo só por causa de ter uma possibilidade menor de transmissão depois de 8 dias que se passam os sintomas iniciais devido ao ciclo do vírus. Foi o que mostrou um experimento com essas células de macaco que possuem os receptores AC2 e tudo mais, mas é mais uma evidência no sentido de não dá para julgar nada somente com testes da Covid-19.
2 de junho, potencial viés em testes que detectam a presença de anticorpos contra o coronavírus é apresentado. Esse viés mostra que esses testes foram feitos com pacientes com alta carga viral, ou seja, pacientes que são positivos, mas estão ali no começo da infecção, podem sim estar recebendo um teste falso negativo quando o fazem. Esse potencial viés foi encontrado em testes sorológicos, até mesmo da Agência Americana de Controle e Prevenção de Doenças. Em 3 de junho, novo estudo com 821 pessoas aleatoriamente alocadas para receber hidroxicloroquina ou placebo em 4 dias após exposição ao coronavírus mostrou que a droga falhou em prevenir a infecção. Primeiro problema de divulgação nos dados do Ministério da Saúde. Esses problemas eu comentei anteriormente que foram que acabaram com a imagem e a credibilidade do Ministério. Esse problema foi de um atraso de algumas horas na divulgação dos dados. 4 de junho. Uma análise de acompanhamento descobriu que as pessoas com sangue A positivo tinham maior risco de insuficiência pulmonar em comparação com aquelas com os outros tipos sanguíneos, enquanto aquelas com o tipo O estavam protegidas até certo ponto. Então aí mostrando que a tipagem sanguínea pode ter alguma coisa a ver, pode ser na dispersão, pode ser até mesmo na infecção das pessoas. Então é um ponto a se considerar. O Ministério da Saúde, um dia depois do atraso, muda então o horário que já tinha sido mudado das 17 para as 19, das 19 para 22. Nesse mesmo dia, o Brasil se torna o terceiro país em número de mortes. 5 de junho. Estudo mostra que superfícies contaminadas podem ter apenas um papel coadjuvante na transmissão da Covid-19 em casa. Então, aí o estudo mostrou que em casa o problema não são os móveis, os objetos que possuem contato com o vírus, mas sim um aspecto mais importante são as pessoas. Então, esse estudo deixou claro que o que realmente causava Covid em casa poderia ter uma certa certeza de que não era uma superfície contaminada. Então, um ponto que ajuda com que as pessoas em casa saibam aonde elas devem prestar mais atenção. Porque nós já temos uma limpeza de casa um tanto satisfatória, mas as nossas limpezas de mão, entre outros, e etiqueta respiratória não é a melhor de todos. Então, é bom para que a gente possa focar mais em um ponto. O novo atraso na divulgação de dados pelo Ministério da Saúde, notado, dia 5 de junho, um dia depois de mudar de horário. O presidente Trump cita o Brasil como um exemplo a ser evitado. Se nós tivéssemos seguido o Brasil, teríamos 2 milhões de americanos mortos. Isso reflete que a posição que o Brasil toma, a posição oficial que o Brasil toma no combate à Covid-19, não é aprovada por ninguém. Ninguém no mundo aprova a forma que o Brasil lida oficialmente com a Covid-19. No dia 6 de junho, o governo federal tira do ar a plataforma do Ministério da Saúde com informações consolidadas e atualizadas sobre a pandemia do coronavírus no Brasil. A Universidade Johns Hopkins, referência na compilação dos dados, retira o Brasil de sua lista por falta de credibilidade do Ministério da Saúde com os dados. Então, aí foram uma sucessão de fatos que culminaram nessa retirada de dados do ar, que levaram muitos pesquisadores e veículos de imprensa no mundo inteiro a deixarem de confiar nas informações prestadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. No dia 8 de junho, os lockdowns e outras medidas de distanciamento tiveram um sucesso extraordinário em impedir a disseminação do novo coronavírus, de acordo com 2 estudos realizados independentemente que examinaram diferentes países e medidas de eficácia. Nesse dia 8, os veículos de imprensa criam aquele consórcio que eu já citei para obtenção de dados diretamente das Secretarias Estaduais de Saúde. Esse é um dos passos mais
simbólicos, digamos assim, de que as informações precisam ser prestadas com certeza e que esses dados não são brincadeira, porque os estudos são feitos com base neles, as medidas são pautadas com base neles. Então, foi um recado muito importante que, com informação, com estudos, com pesquisas, a gente não pode simplesmente brincar. 9 de junho. Uma campanha de testes de coronavírus massiva no Vietnã encontrou evidências de que pessoas infectadas que nunca se apresentaram sintomas podem, sem saber, espalhar o vírus. Então, pessoas infectadas que nunca apresentam sintomas são os assintomáticos. Podem espalhar o vírus. Então, aí está mais do que claro que assintomáticos podem sim transmitir o coronavírus. STF obriga o Ministério da Saúde a divulgar dados consolidados. Ministro interino confirma que o governo federal quer rever dados com base na suspeita de inflagem pela oposição. Isso também é uma outra coisa muito chata que acontece, porque você não toma as atitudes corretas no combate. E aí você vê o resultado disso e isso não te agrada. Você revê os dados. É exatamente aquilo que a gente não faz com uma pesquisa científica. A gente não pode simplesmente virar e falar, eu não gostei. Isso acaba quebrando a credibilidade. Um pesquisador que faz isso, ele não tem credibilidade de publicar em mais nada, em lugar nenhum. Então, no dia 9 de junho, mais uma vez, o Ministério da Saúde mostrou que os dados que divulga podem não ser os melhores. Então, o consórcio, diretamente em contato com as 26 secretarias de Estado, mais a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tem uma confiabilidade muito maior do que o próprio Ministério da Saúde. 10 de junho, Brasil como líder na média diária de mortes. 11 de junho, pesquisadores descobrem uma segunda proteína, a neuropilina 1, também ajuda na entrada do SARS-CoV-2 nas células humanas. Mais um alvo para terapias, vacinas e medicamentos. O novo coronavírus no Reino Unido, ele foi importado. Os casos deles, então, não foram comunitários. Os casos de outros países chegaram dentro do Reino Unido mais de 1.300 vezes. E ao contrário do que o preconceito e a xenofobia mundial apontavam, não vieram da Ásia, mas sim principalmente de países da própria Europa, França e Espanha. Então, o coronavírus também dando uma lição para o mundo de que as coisas não são simplesmente como a gente acha que elas são. Às vezes elas são um pouco mais complexas e complicadas. 12 de junho, duas equipes desenvolveram um atalho para modificar camundongos. Usar um adenovírus para levar o gene do ACE2 humano para os pulmões dos roedores. Porque lembra que eu comentei que ratos e camundongos não possuem o ACE2 igual aos seres humanos? Então, se isso for uma estratégia bem sucedida, a gente vai conseguir testar muito mais coisas no sentido de cura e terapia para a Covid-19 do que antes, porque os ratos e camundongos são modelos dos animais muito mais acessíveis à comunidade científica do que macacos. Aqui agora a gente tem um gráfico mostrando que a China começa a pandemia disparada, a Itália, que ignora os avisos do mundo todo, passa a China no dia 27 de março. Não dá muito tempo, os Estados Unidos passam também, tem a mesma atitude. Os países da Europa vão se despontando. A China, com suas medidas de controle, vai tendo um número estável. A Espanha e a Itália, que protagonizaram as situações mais tristes, né? Vem aqui em abril com uma certa estabilidade no número de infectados. E vocês vão ver que, infelizmente, surge um paísinho parecido com esse, do nada, e ele vem parar
o número de infectados não assusta tanto quando você tem um país que tem uma estratégia boa de testagem. Aqui no Brasil, o número de infectados assusta, porque como não tem um número de testagem bom, confiável, as pesquisas mostram que pelo menos o número de infectados é 6 vezes maior do que a gente vê. E também, como eu falei, problemas de credibilidade são muito sérios. Esses números da China e da Rússia, eles não têm confiabilidade praticamente nenhuma, porque Rússia e China têm um regime ditatorial que impede que a comunidade científica confirme ou refute se esses números estão corretos. Então é algo assim muito complicado, até para a comunidade científica estudar e entender o que está acontecendo. Que o Brasil ultrapassou a China, né? Com os dados que a gente tem disponíveis. O Brasil vem numa subida muito vertiginosa. Você vê que todos possuem um aumento, mas o Brasil ele possui um aumento rápido, digamos assim. Agora eu vou apresentar alguns dados para vocês que são da Johns Hopkins University, que é a universidade que está liderando, digamos assim, a compilação de dados mundiais sobre o coronavírus. Isso aqui é um compilado sobre o avanço da doença em uma linha do tempo, mostrando como ela se alastrou pelos países de acordo com a data que a gente tem. A gente vê que em menos de 6 meses a gente tem praticamente todos os países do mundo com a presença do coronavírus. Esse aqui são os dados de 13 de junho a respeito do mundo. Nesse dia a gente tinha 7.715.890 casos confirmados. Os Estados Unidos tinham mais de 2 milhões e o Brasil quase 830 mil casos. Aqui a gente tem os 427.670 mortos. O maior número de mortos está nos Estados Unidos, com 115 mil mortos. E no Brasil, quase 42 mil mortos. E aqui o número de pessoas que se recuperaram. É um número bom de se ver. A gente vê que 3.662.834 pessoas conseguiram passar pela Covid-19 sem o derradeiro destino da morte. No Brasil, esse número é de 445.123 pessoas que se recuperaram da Covid-19. Isso aqui é para mostrar para vocês uma curva de ascendência e de tendência. O Brasil não apresenta estar no pico. Os Estados Unidos apresentam já ter passado do pico em abril, mas porque lá realmente o negócio foi intenso. Aqui no Brasil, esse comportamento pode ser explicado justamente pelas medidas de isolamento, mas que as pessoas, por não ficarem em casa, acabam que causando um sacrifício em vão de outras tantas que se cansam de ficar em casa e acabam saindo realmente. Hoje o Brasil é o único país no mundo que tem esse tipo de curva. Olhando diretamente para o Brasil, a gente vê que a tendência dele é de aumento.
Você vê que os dados eles mostram que a curva só está aumentando. Essa diminuição e aumento é típica de quando você tem uma interrupção do que estava acontecendo e uma volta daquilo que estava acontecendo. E para mostrar que é possível sim ser diferente, a gente tem a Nova Zelândia, que teve 1.504 casos e 22 mortes confirmadas. Hoje a Nova Zelândia é livre do coronavírus e inclusive liberou as atividades com aglomeração. Tudo por meio de uma política muito estrita de isolamento social. Noruega com 8.625 casos confirmados, 242 mortos. E Finlândia com 7.087 casos confirmados e 325 mortos, provam que, sendo um país nórdico, é possível, sim, vencer a Covid. São números extremamente aceitáveis, digamos assim, porque nenhuma morte é aceitável. Mas em vista do que pode ser feito, os governos de Noruega e Finlândia fecharam realmente seus países e o isolamento social deu seus resultados. Mas, pegando o gancho, comparando com a Suécia, a gente tem 50.931 casos confirmados na Suécia, que é vizinha da Noruega e da Finlândia, mas que se recusou a aplicar qualquer medida de distanciamento social. Ela apresenta 4.874 mortes. É um número alto para a população sueca, que é pequena, comparado ao que a gente tem aqui. Mesmo sendo menor, mostra a diferença de abordagem entre os três países que são vizinhos.